Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do BRM Cash, o seu podcast que traz um compilado com as principais notícias sobre negócios, inovação, economia, política, sobre os mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella, estou aqui com meu parceiro Renan Torres. E aí, Renan, como é que tá? Olá, Lucas. Olá para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do BRM Cast. E hoje a gente vai falar sobre a premiação internacional de uma destilaria capixaba, o plano de expansão do Grupo Caroni, os números recordes da safra de café aqui no Espírito Santo, a visita de Lula à Rússia e à China, a expectativa de alta da Selic aqui no Brasil e as movimentações políticas em Brasília. Começando o episódio com uma grande conquista da Sanctum Destilaria, que é uma destilaria capixaba, que ganhou essa premiação internacional, sendo a única brasileira premiada na London Spirits Competition de 2025, em meio a mais de 1.200 concorrentes globais. E olha que legal, Lucas, a destilaria levou medalha de prata do gin Alma by Sanctum, que usa ingredientes locais como café arábica, cacau e pimenta do reino, e medalha de bronze com o Sanctum London Dry. Esse reconhecimento internacional reforça o potencial do Espírito Santo na indústria de bebidas premium e também nesse mercado de exportação de produtos de alto valor agregado. É isso aí, a agenda da empresa continua muito intensa. Na próxima semana, a Sanctum disputa The Gin Guide Awards 2025 e ela está entre as finalistas nas categorias de gin tradicional e coquetelaria, além da linha Negroni. E ainda no mercado de varejo aqui do Espírito Santo, o Grupo Caroni vai estrear um novo modelo de loja na Praia do Canto. O ponto será no antigo espaço da loja Agorá e a nova unidade terá um formato mais compacto para atender a um público de alto padrão da região. É uma guinada interessante da rede, né, que historicamente sempre trabalhou com lojas maiores. E a estratégia mostra essa adaptação à demanda urbana mais densificada, com alto poder de consumo nessas regiões dos bairros de Vitória, né, Renan? Maravilha. Vamos agora dar uma volta no setor de agro do Espírito Santo. A estimativa da safra de café capixaba para 2025 é de 16,4 milhões de sacas, um crescimento de 18,2% em comparação com a safra de 2024. Esse número é puxado pelo Conilon, que deve ter uma alta de 33,1%, enquanto a arábica sofre os efeitos da bienalidade negativa, com retração de 18,2%. Mas mesmo assim, o Espírito Santo continua como protagonista da produção nacional. No Brasil, a safra total deve chegar a 55,7 milhões de sacas, a maior já registrada em anos de bienalidade baixa. E falando de expansão urbana e de economia capixaba, a incorporadora Matian anunciou um investimento de 24 milhões de reais em Marcílio de Noronha, Viana. O projeto Gold Place terá um mall, grande varejista e centro logístico, tudo isso no mesmo terreno. Esse tipo de adensamento misto mostra como Viana tem sido reposicionado como uma extensão natural da Grande Vitória. A expectativa é de início das obras nos próximos 2 meses e a inauguração até o fim de 2027. E outro destaque é o movimento do Estado do Espírito Santo dentro do ramo de energia renovável, esse tópico que a gente sempre traz aqui no nosso podcast. O Estado já firmou contratos de 38 milhões de reais para implantar mini usinas solares que abastecerão órgãos públicos. Essa política vai gerar em torno de 8.400 megawatts-hora por ano, com economia estimada em R$ 522 mil anuais e redução de emissão de CO2 equivalente ao plantio de mais de 41 mil árvores. Um projeto que alia eficiência fiscal e sustentabilidade institucional. E agora, abrindo a sessão do nosso mercado internacional, o presidente Lula iniciou uma missão diplomática ao redor do mundo com paradas na Rússia e na China. Além de temas políticos, a viagem tem um foco econômico, que é a atração de novos investimentos e o reequilíbrio da balança comercial, principalmente após os impactos do tarifaço de Donald Trump. É isso aí. Com a Rússia, Lula quer ampliar a fabricação de fertilizantes no Brasil e reduzir o déficit comercial, que hoje supera 9 bilhões de dólares. Já com a China, os acordos visam infraestrutura, energia e tecnologia, em uma tentativa de reposicionar o Brasil como um hub estratégico na transição energética. E aqui no Brasil, um assunto muito importante para o mercado financeiro. O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será o novo vice-chairman e diretor global de políticas públicas do Nubank. Campos Neto assume agora em junho, depois da quarentena regulatória. Com a nomeação, o Nubank reforça seu peso institucional e busca ampliar seu posicionamento junto a órgãos reguladores no Brasil e em mercados emergentes. E aqui no Brasil é dia de Copom, talvez o tema mais importante aqui dentro do nosso episódio hoje. A expectativa majoritária é de uma alta de 0,5 pontos percentuais, levando a Selic para 14,75% ao ano, que é o maior nível desde 2006.
Nos Estados Unidos, o Fed também decide nova taxa de juros com a expectativa de manutenção, diferente aqui do Brasil, lá em torno de 4,25% e 4,50%. O ponto positivo é que, no Brasil, a expectativa é de um direcionamento para o fim do ciclo de aperto monetário, com perspectiva de debate sobre quando a taxa de juros voltará a cair. Na guerra comercial, indo para o nosso setor internacional, os Estados Unidos seguem com políticas tarifárias agressivas. A China e a União Europeia anunciaram retaliações e ameaçam elevar tarifas sobre mais de 700 bilhões de reais em produtos americanos. Esse ambiente de incerteza ele acaba afetando essas cadeias globais, enfraquecendo o dólar como um ativo de segurança, como alertou Daron Acemoglu. E pode abrir espaço estratégico para o Brasil, especialmente no setor do agronegócio. E voltando para o Brasil, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, sugeriu elevar o teto de gastos do arcabouço fiscal a partir de 2027 para incluir os precatórios, que hoje estão fora da meta por decisão do STF. Essa medida tenta trazer mais previsibilidade para cerca de 40 bilhões de reais em despesas sem desmontar a âncora fiscal. É uma sinalização técnica e antecipada, mas que pode gerar ruído se o governo não for disciplinado. É importante que toda a política fiscal esteja ancorada, dentro de um viés a gente ter superávit fiscais, principalmente para a gente poder abater a dívida pública brasileira. E ainda na economia brasileira, Fernando Haddad afirmou que o Brasil poderá ter um dos menores custos tributários do mundo para data centers. A MP da Política Nacional de Data Centers deve ser enviada ainda essa semana ao Congresso. Com a isenção de CAPEX e incentivo à exportação de serviços, o governo busca atrair Big Techs e aumentar a soberania digital brasileira. Boa notícia para o setor de infraestrutura de dados aí. Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, decidiu enviar a proposta de reforma do setor elétrico por medida provisória, mesmo com críticas sobre a falta de debate. Essa proposta ela envolve subsídios cruzados e mexe diretamente na conta de luz. E a urgência do governo contrasta com o apelo dos consumidores por mais transparência, ou seja, risco de judicialização à vista. E na última sessão aqui do nosso podcast, a Câmara aprovou em regime de urgência o projeto que amplia de 513 para 531 deputados federais, para corrigir distorções populacionais, mas, por outro lado, também aumentando o gasto da máquina pública para o cidadão brasileiro. É isso aí, o movimento evita cortes em bancadas estaduais e cumpre o prazo imposto pelo STF. Se não aprovar, o TSE acabará fazendo a redistribuição dessas cadeiras, o que pode reduzir principalmente as cadeiras em estados influentes, como Rio de Janeiro e São Paulo. E nos bastidores de Brasília, o PDT decidiu se afastar da base de apoio do governo Lula. Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência envolvido em esquemas que a gente já apontou aqui nos últimos episódios, fez um apelo para que o partido busque alternativas a Lula e Ciro em 2026. O rompimento ele não é unânime e o PT ainda tenta conter a ruptura. A eleição de 2026 começa a se desenhar com um processo de fragmentação. E o centro-esquerda busca essa nova identidade com o povo, né? Exatamente, Lucas. E assim a gente encerra aqui o nosso podcast. Fica aqui o convite para quem está nos escutando seguir o BRM Podcasts no Instagram, no YouTube, no Spotify. E a recomendação aqui para que todos escutem o episódio do Market Lab dessa semana, que recebeu Felipe Aslan e Murilo Arruda, da Morada Capital, que comentaram sobre investimentos em setores resilientes no Brasil e em techs sólidas nos Estados Unidos. Lucas. É isso aí, Renan. E para quem quiser se aprofundar nessas notícias que a gente traz para vocês aqui diariamente, é só se inscrever na nossa newsletter e receber diariamente por e-mail todo o conteúdo que a gente traz para vocês aqui com o maior carinho. É isso, Renan. É isso. Uma excelente quarta-feira e ótimos negócios para todos. Até mais, pessoal.